Muito bem, pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como que você consegue acabar com aquela vontade louca de comer doce. Talvez você seja aquela pessoa que não consegue ter um controle quando você come um pedaço de chocolate ou quando você está com uma vontade de comer um doce, você acaba comendo demais, né? E eu sei muito bem como que é isso, porque eu também já tive grandes dificuldades, já tive grandes quadros compulsivos com relação ao doce e consegui encontrar formas com que eu tivesse controle. Então, a primeira coisa que as pessoas, quando têm essa dificuldade, elas têm um padrão, né, de comportamento, elas ficam muito tempo sem comer. Então, posso dizer aqui que a vontade do doce ela se intensifica quando você fica longos períodos sem comer. E por que que isso acontece? Quando você fica muito tempo sem comer, é normal que o seu organismo ele comece a liberar hormônios, né, hormônios da fome, que induz você a ter vontade, que você tenha um grau de sensibilidade tanto na sua parte do odor quanto na sua parte do paladar, para você comer. Então tudo isso fica mais aguçado, e aí se você tem essa tendência, né, de gostar de coisas mais doces, você começa a ter mais vontade, né, por esses alimentos. E muitos dos casos, né, o alimento doce, ele tá fácil acesso, né? Qualquer lugar que você vai numa loja de conveniência, você vai numa farmácia, você vai no mercado, o que mais tem é doce e é algo que você consegue rapidamente abrir e comer. E quando você está nesse estado, né, um estado de jejum, podemos dizer assim, e você está com todos esses seus sensores aguçados e você está com uma vontade maior de comer, quando você come, isso te gera um gatilho, né? Um gatilho de quê? De você estar tendo uma sensação de prazer, né? De relaxamento. Como aquilo está aguçado, essas sensações, elas ficam muito mais intensas. E é nesse momento que você deseja mais, que você deseja mais, que você deseja mais e você não tem um controle. Por quê? Porque você está sentindo algo bom, você quer mais daquilo. E é nesse momento que você tende a ter uma compulsão ou você tende a comer, né, numa quantidade muito maior. Então, para resolver isso, é extremamente importante que você tenha uma rotina alimentar. O que é uma rotina alimentar? Que você tenha uma frequência de refeições ao longo do seu dia e que você não fique muito tempo sem comer, que você não fique muito tempo em jejum. Isso vai fazer com que você se mantenha saciado durante o dia por mais tempo, né? Que você tenha um controle hormonal tanto de saciedade quanto de fome e você não tenha esses picos de desejos, de vontades ou até mesmo de beliscar alguma coisa, isso ser um gatilho para você acabar comendo demais, né? E você começa a ter mais controle. Talvez você tenha até uma vontade de comer um doce, por exemplo, depois do almoço. E nada de errado se você comer, inclusive é até bom você comer uma sobremesa se você sente essa vontade. Mas eu garanto para você que vai ser muito mais fácil você pegar um quadradinho de chocolate, você pegar uma paçoca, né, ou qualquer outro doce, mas de uma quantidade, uma porção menor e ficar tranquila com aquilo ali, do que você se restringir, por exemplo, né? E aqui eu já quero até entrar no outro ponto das pessoas que têm essa dificuldade, têm esse problema com doce, que é a restrição. A primeira coisa que essas pessoas fazem, né, quando querem emagrecer ou quando, enfim, buscam alguma mudança física ou na saúde, elas acham que o doce é o grande vilão. E aí começam a restringir alimentos, né, alimentos doces, que elas gostam muito. Isso é a pior coisa, porque você vai conseguir ficar na primeira semana, né, nos primeiros dias, mas depois você vai começar a ter mais desejo. Esse desejo, ele parece que ele soma, né? Você fica um dia, 2 dias, 3 dias, e a cada dia que você sente esse desejo, essa vontade, esses desejos, eles se acumulam. E quando chega um momento que você está com uma vontade louca, você não consegue segurar e você acaba compensando todos aqueles dias que você ficou sem comer em apenas um dia. Então, restringir um doce, se você é uma pessoa que gosta de doce, é a pior coisa que você pode fazer. E como que você soluciona isso? Colocando doce na sua rotina, colocando doce um pedacinho todos os dias. Né? Você imagina você comer todos os dias um pedaço de chocolate, você comer todos os dias um pedaço de paçoca, uma colherzinha de doce de leite,
Não sei qual doce que você gosta. Mas quando você tem essa frequência, você gera essa adaptação, porque o corpo ele se adapta, o organismo ele tende a se adaptar ao estímulo que você dá. Quando você começa a trabalhar esse ponto da frequência, da adaptação, a sua vontade ela tende a diminuir. Por quê? Porque você tem o doce todos os dias, você está acostumado com aquilo que você está fazendo todos os dias. Então, a primeira coisa é você ter uma rotina alimentar, uma frequência, né, durante o seu dia, para que você se mantenha saciado, que você se mantenha saciado. O segundo ponto é não restringir o doce da sua alimentação, do seu dia. Coloque o doce, né, no sobremesa, no café da manhã, eu não sei. Isso aí você tem que identificar qual é o momento que você sente mais vontade, que você tem mais tendência a se sabotar caso você não coma. E a terceira coisa que eu tenho para falar para você é o seguinte: comece a diminuir o poder desse doce, né? A doçura, a quantidade de açúcar que tem ali. Por exemplo, se você gosta de um chocolate, né, e você é louca pelo chocolate ao leite, a gente sabe que o chocolate ao leite, né, ele tem quase nada de cacau. É muito mais açúcar do que propriamente cacau. E aquele doce, né, o açúcar, ele te traz um vício por aquele sabor e aquelas sensações que ele traz. E você quer cada vez mais, porque isso induz você a querer cada vez mais. Agora, quando você começa a mudar esse paladar, o que é mudar esse paladar? Quando você começa a sair do doce para o amargo. Não sei se você já comeu algo amargo, mas quando você come algo amargo, você não sente aquela vontade louca de comer mais daquele alimento, né? Você fica bem mais tranquilo. Então, você começar a moldar o seu paladar para algo mais amargo. Então, se você está acostumado ao leite, vai para o meio amargo. Começa a se adaptar àquele sabor. Você vai sentir um pouquinho não tão gostoso no primeiro momento, mas ao se adaptar, você vai começar a desejar menos comer mais daquilo ali. Então, você vai conseguir se saciar com um quadrado, você vai conseguir se saciar, sei lá, com 2 quadrados, né? Isso é muito bom para quem come uma barra de chocolate todos os dias, não consegue ficar sem uma barra, e aí começa a mudar esse paladar, isso começa a ter uma diminuição. E aí do meio amargo você começa a comer o chocolate 50%, aí depois você passa para o 60%, e depois você passa para o 70%. Isso funciona muito. E quando você começa a adaptar o seu paladar a esses estímulos, né, sensoriais do mais amargo, você tende a ter menos vontade do doce. Olha que interessante. Você, com aquele amargozinho que tem, né, do cacau, um pouquinho de doce com amargo misturado já é o suficiente para saciar. Então essas 3 dicas foram as coisas que eu coloquei em prática, né? Foram os 3 pilares, os 3 elementos que eu coloquei em prática e que eu tive muito sucesso, tanto em mim quanto nos meus clientes, tá? Então eu espero que você consiga ter grandes benefícios com essas dicas, tá? Se você gostou, clique aqui no botão curtir, se inscreva no canal e aguarde que vai ter muito mais vídeos incríveis no meu canal para você.